Olá, meus amigos, estamos aqui em mais um Na Mesa com David Pimentel e hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial. Mas primeiramente eu quero falar onde nós estamos. Nós estamos na casa dela, na Brazilian Wax by Andrea, que é em Atlanta, a rainha do wax dos Estados Unidos. E, Andrea, primeiramente eu quero que você se apresente aos nossos telespectadores, eu quero que você mostre sua vida, de onde você veio. De onde você veio, Andrea? Eu venho de Goiânia, Goiás, né? Como não ser de Goiânia e Goiás? Aqui em Atlanta e Marieira, principalmente, só tem goiano, né? A gente vê os primeiros a chegar aqui, e um vai trazendo o outro, e aí vai chegando aqui a turma, a família, todo mundo assim, um atrás do outro. E eu tô aqui já há 26 anos. Andréia, fala pra gente da sua história. Eu sei que sua história é formidável. Conheço a sua história, te conheço há muitos anos. E se tem uma história que é inspiradora, que pode inspirar você, você mulher, olha, é com a Andréia. Porque a história dela começa de uma vida muito simples para uma vida cheia de glamour, né? Uma vida de muitas bênçãos, de muitas situações boas que hoje acontecem na vida dela, que ela plantou lá no passado, e ela vai mostrar isso pra você. André, como que foi a decisão de você sair do Brasil, lá de Goiânia, da sua terrinha, e você vir pra cá, pros Estados Unidos, e falar, poxa, eu vou pros Estados Unidos para quê? Qual era a sua motivação? Por que que você decidiu vir pros Estados Unidos? Eu acho assim que toda grande mudança que acontece na sua vida é numa hora onde você entra na conclusão de uma decepção. Fala: "Olha, eu estou decepcionada com a posição onde eu estou", né. Eu acho que as pessoas têm dificuldade muito em mudar, porque ele está decepcionado, mas ainda está confortável. Eu acho que o desconforto, ah, acaba te impulsionando para buscar algo melhor. E isso foi o que aconteceu comigo, né. Eu vim realmente de uma família, assim, muito simples, desprovida financeiramente, né. Eu sou, até hoje ainda, infelizmente, a pessoa que conseguiu alcançar o sucesso, assim, financeiro, né, que o sucesso ele não é só o financeiro, da minha família toda. Então eu vi que eu estava numa posição, sem conforto mesmo, Uhum. porque eu tinha uma filha para criar, vim de uma família, de um pai e de uma mãe que nunca teve condições de entregar algo, né, para o seu filho além do amor, né, que e eu tive que buscar alternativa. Uma pessoa que não vim de um avô fazendeiro, né, do Sim. Goiás, Resumindo, sem perspectiva nenhuma de nenhuma. vida, e naquele momento você olhou a situação e falou: "Poxa, eu preciso tomar uma posição, senão eu vou ser mais um que não vai Mas conseguir chegar a um objetivo na vida". mais um na multidão, aquela mulher que sonhava, né, eu acho que todos nós temos sonhos, eu sonhava muito, sonhava em ser a a filha que dava para mamãe o Uhum. melhor, que uma mãe que nunca teve nada. Meu pai, ele saiu de casa muito cedo, Você já tinha esse sentimento de ser provedora. sempre, 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 porque como nunca tive ninguém para cuidar de mim, eu tinha que ser cuidada e cuidar do outro, né. E meu pai saiu de casa muito cedo. E a gente ficou ali meio deixado, minha mãe me deu para uma tia, uma época, exatamente por falta de condições financeiras, né, de colocar um arroz, feijão na mesa. Eu fui morar com uma tia para trocar por isso tudo. Então eu falei assim: "Eu não quero isso, eu quero voltar para casa, eu quero minha mãe". E eu olhei muitas vezes na minha fase ali de 10 anos a 13 anos, 15 anos, a minha mãe abriu a geladeira, e não ter o que comer. E aí eu olhava de trás da porta, assim, do meu quarto, e ela olhava aquela geladeira e falava: "O que que eu vou dar para esses meninos comer?". Eu e mais 3, né, a gente era 4, e aquilo me incomodava. Eu falei: "Como que a minha mãe passa uma situação dessa? Como que a gente não tem o que comer de verdade em casa?". E com 13 anos eu fui apresentada a uma senhora pelo nome de Fátima Pulquério. Nunca, nunca vou esquecer o nome dessa mulher. Essa mulher olhou para mim e falou assim: "Eu vou te ensinar uma profissão. Você Uhum. quer aprender?". Eu falei: "Quero". Ela pegou na minha mão e falou assim: "Eu sou depiladora e eu vou te ensinar o que eu sei". E eu já voltei no Brasil muitas vezes para agradecê-la. Eu já procurei essa mulher muitas vezes, nunca mais encontrei.
Eu vontade de abraçar aquela mulher e dizer para ela assim, Fátima, olha o que você fez comigo. Olha, ela tá falando aqui, chega, tô arrepiando, porque eu sei da história dela. Daqui a pouco você vai saber. Preste atenção, fique ligado. Eu sei, olha o que você fez comigo. Ela olhou para uma menina que era improvável. Uma menina que lutava para sobreviver. Uma menina que saía de casa 6 horas da manhã, com 13 anos, e fui para uma panificadora para lavar prato. E eu trocava aquele dia de trabalho pelo resto do pão e de um bolo de uma panificadora. Porque é o resto do pão e o resto do bolo que eu levava para casa para ver minha mãe alimentar a gente. E aquela mulher viu eu sofrer muito naquela panificadora com a idade tão pequena, chegava tão cedo, trabalhava o dia todo, sem chance de poder estar na escola. Mas eu tinha que buscar uma sobrevivência, né? Eu era a tia do bolo, a tia que vinha do ônibus fedendo abacaxi, fedendo açúcar, porque eu levava bolo para a rua inteira. Aquele tanto de criança via eu chegar do ônibus e falava, ela trouxe o resto dos bolos. Então, no meio de ver aquelas crianças felizes. E eu sofri muito naquela panificadora. E essa Fátima olhou para mim e disse, poxa, eu vou te ensinar uma profissão. E colocou a mão em mim e me apresentou a cera, me apresentou esse universo, né, que hoje tornou essa potência, hoje aqui debaixo da administração da Brazilian Wax by Andrea. E eu voltei muito no Brasil, procurei essa mulher para dar um abraço e falar, olha, vale a pena, vale a pena. Vale a pena ter alguém que olha para você com um olho de bom as. Mas aí é que tá, o que eu vejo nisso, né? É muito impressionante a sua história, porque quando ela te ensinou, olha só pra você, eu vou mostrar aqui dois lados, duas situações e um posicionamento. Você teve uma professora que te ensinou a fazer o que você faz hoje, que é o main de todos os seus negócios. Mas naquele momento, olha só, você já voltou, já agradeceu ela pelo que você aprendeu com ela, essa profissão, que de certa forma é uma profissão que naquela visão daquela época era muito delicada. Eu imagino que é delicado. Quando você começou, eu lembro quando você começou, era uma situação delicada e ainda mais aqui nos Estados Unidos, porque a gente está falando de Brasil. O Brasil parecia uma coisa bem natural, que todo mundo já fazia isso. Já as mulheres do Brasil são mais vaidosas, faziam depilações. Nos Estados Unidos, não. E naquele momento, até a gente chegar aí, me fala, você aprendeu com ela, quando foi que você girou a chave na sua mente e você tomou a decisão, eu vou para os Estados Unidos. Nesse momento que você fez isso, me fala o porquê, mas também, quando gerou essa chave na sua mente, eu vou para os Estados Unidos, você já tinha isso em mente? Eu vou para os Estados Unidos, que eu vou trabalhar fazendo depilação? Sim ou não? Não, não tinha isso em mente, que eu vou para os Estados Unidos nesse tempo, né? E ali entre os 13 até os 17 anos, foi aquela crise que os brasileiros no Brasil queriam comprar dólar e guardar, né? Teve a troca da moeda, o povo estava descobrindo que dólar, gente, eu vou comprar dólar. Então eu trabalhava com aquela cabeça ainda de um adolescente, pegava o meu dinheiro da semana e sempre eu tirava uma porcentagem, ia numa casa de câmbio e comprava $5, comprava $2, guardava e dava mais ou menos um mês. Eu falei, nossa, esse já deu um pouquinho. Aí eu ia, trocava. Então eu sempre tive querendo um ou não, olho parecia um ato bem simbólico, mas que já tinha já tinha uma motivaçãozinha ali na moeda americana. Então, assim, naquela fase ali, eu vou comprar uma moeda, eu vou guardar e vou juntar, e daqui, quando eu precisar do dinheiro, eu troco, né? Faço o câmbio de novo. Então, assim, o dólar, ele foi entrando no meu coração de uma maneira inocente, sem pensar na América. A América veio com a Olimpíadas, né? Porque até aí, então, a Atlanta não era tão, assim, unwrapped, ela não era tão aberta, né? Acessível. O povo vinha para Boston, o povo vinha para Nova York, né? Vinha para New Jersey. Então, ali onde chegou mais a Massachusetts, chegou a população dos brasileiros. Mas Atlanta não era assim. Atlanta, quando veio a Olimpíadas de 96, que o pessoal começou a pôr o olho em Atlanta. Tem uma cidade desenvolvendo muito rápido.
E ali eu pensei em vir. Minha filha tinha 3 anos, eu fiz meu passaporte, eu falei, não, gente, não tenho condições. Eu lembro que eu depilava as mulheres que chegavam ali no salão. Eu fui pro salão da minha tia, trabalhar com ela um tempo. Depois que eu saí dessa senhora, essa senhora teve um problema com o alcoolismo, foi embora, sumiu, nunca mais encontrei, fechou o estúdio dela. Eu fui ficar com a minha tia um tempo. E eu vi aquelas mulheres chegando. De onde você veio? Eu moro nos Estados Unidos. Meu olho brilhava, eu olhava para ela, gente, como que é tocar na pele de uma pessoa que mora fora? Não era nem assim como é falar com um americano, porque, né? Como é tocar na pele de um brasileiro que mora fora. Que mora fora, nos Estados Unidos. Aquilo para mim era ir para Marte, né? Ir para Júpiter. E aquilo me encantava. E eu não aguentava esperar o próximo ano para aquela moça, só para dizer assim, eu tenho uma cliente brasileira que mora nos Estados Unidos. E o que de fato era nessa época? Porque nessa época não tinha a internet, não tinha acesso. Você não sabia de fato como que era o mundo lá fora, a não ser pela televisão, o noticiário, correto? O noticiário, a coisa que eu via dos Estados Unidos era Times Square, aquela beleza. E os filmes faziam a gente sonhar muito com a América, né? Aquelas casas sem muro, aqueles ônibus amarelos. E eu vi aquela amiga, eu falei, gente, eu vou depilar uma pessoa que mora lá. E aquilo foi me encantando. E um cara, gente, eu lembro muito dele, ele levava muito perfume importado, e ele tinha cheiro de rico. Eu falei, gente, cheiro de rico. O máximo que eu consegui colocar o perfume no meu corpo, né? Nada desmerecendo nenhuma marca. Mas era o Avon. Hoje o Avon é uma potência, até hoje, né? Sim. Mas naquela época, no Brasil, usava. Era o mais acessível, porque você acessível. Tinha como comprar a prestação, etc. Então, assim, gente, né? Hoje nós temos aí, né? Grande rede Boticário, Natura e tantas gente representando a nossa linha brasileira. Mas, gente, Chanel era coisa do outro mundo. Pra mim, esse cara chegava todo lindo, né? Pra fazer, ele depilava a orelha, a nuquinha. E eu chegava perto da nuca. Eu vou confessar uma coisa aqui que eu nunca falei. Eu tirava a cera da nuca dele. Gente, eu não jogava a cera fora. Todo o cheiro. Cheiro de rico. Né? Mas isso já estava mexendo com a sua mentalidade. Né? Acendendo algumas coisas dentro de mim. E quando chegou as Olimpíadas, eu falei, eu vou para essa terra de gigantes. Parece impossível, mas eu vou. Eu já tinha uma filha. Apareceu a oportunidade de vir em 99, não era nem mesmo nas Olimpíadas, porque quando na Olimpíadas o tempo chegou, eu não tive coragem de deixar minha filha. Eu tinha uma filha de 3 anos na época. Eu não tive coragem, falei, ainda não é o tempo. Né? Mas aquilo sempre brotou. Falei, a terra da oportunidade, a terra de gigantes, a terra de mudança. E eu vou entrar nessa terra, David. No custo que custava, eu vou entrar. Aí começava aquele desafio, né, para você que está aí em outro lugar do mundo. Mas você tem que ter uma faculdade. Você tem que ter uma habilidade, é difícil, você tem que mostrar vínculos, tem que ter bens no Brasil, América ver que você vai voltar. Poxa, não tinha nada. Eu tinha uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia fazer pipi, que nem pinico tinha ali, literalmente era a minha vida. Mas eu tinha dentro de mim um desejo, é tudo que a gente precisa, uma vontade de romper, de crescer, de ser alguém. Eu falei, eu vou conseguir o meu visto. Arrumei uma agência, arrumou meus documentos. Vai. E fui na imigração e fizeram a pergunta, você vai fazer o quê nos Estados Unidos? Eu quero ir passear com as minhas amigas. Que amiga, gente? Nunca vi pobre ter amigo rico. De amiga nenhuma. Mas tinha que falar alguma coisa. É um cenário normal. Eu tô indo com o meu grupo de amigas ricas para conhecer a Disney, né? Mesmo você tem filho? Eu falei, tem. Por que ela não tá indo? Não, ela não vai agora não. Ela não vai agora não. Eu tinha um tipo velho caindo nos pedaços, um tipo a gás, quebrado, arrebentado. Vendi aquele tipo e peguei o dinheiro e falei, eu vou. E o homem olhou pra mim e falou assim, ué, então vai, eu que não vou estragar o seu passeio. Nessa época lá no Brasil você já fazia depilação? Já, eu sempre depilei. Isso. Eu nunca fiz nada. Você teve a sua profissão, aí foi nesse intervalo, você começou a trabalhar fazendo depilação, que deu uma melhoradinha, conseguiu comprar um tipo velho. Um tipo velho. Teve uma filha. E daí então foi que você veio para os Estados Unidos, correto? E vim para os Estados Unidos, é aquela coisa, né? Vamos limpar casas.
né? E todo mundo vinha para cá para limpar a casa, né? Sim. E até hoje é um business muito forte, né? Que nunca perdeu sua posição. Sim. Das meninas, as rainhas da limpeza. Né? Mas assim, lá no Brasil ainda existe muito assim, aquele preconceito da época, né? Hoje não, hoje tem as diaristas, tem as pessoas que limpam do meio mais profissional, né? Que tirou essa ideia, esse preconceito, né? Sim. De faxineira, de doméstica, né? Sim. Hoje não tem mais isso. Então, deu um valor nessa profissão. E também como depiladora, gente. Você falar que é uma depiladora no Brasil Sim. É uma faxineira de outra área, mas também não deixa de ser uma faxineira, no Brasil, né? em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo. E eu falei, eu vou fazer depilação. Vim pra cá e cheguei e fui parar no salão de uma brasileira. Lá na Roswell Road, em Sandy Spring. Fui apresentada ao clean por um dia. Eu fui house clean por um dia. Eu falei, gente, eu não consigo fazer. Eu tenho a paixão pela depilação. É isso que eu sei fazer. Isso. Mas naquele momento você veio para os Estados Unidos preparada para o que der e vier. Por exemplo, sobrevivência. Você tinha que trabalhar em alguma coisa, então a primeira coisa que apareceu para você foi, óbvio, o house clean, não? Não foi. A primeira coisa que apareceu para mim, essa brasileira tinha um salão. Sim? Eu saí do Brasil. Não, você vai que tem um salão, um único salão de brasileiro, e lá ela precisa de uma depiladora. Mas ela não tinha nem cliente. As coisas parecem que já são predestinadas, né? Como que funciona isso? Eu vim para trabalhar na depilação, só que não tinha cliente, não tinha como fazer dinheiro, e a faxina de vento ao popa, aí, né? E eu fui, por causa da necessidade, mesmo que eu não conseguia sobreviver na depilação, eu fui ser house clean por um dia. E consegui limpar a casa com a moça. Naquela época, eles levavam, ajudavam, dava casa para ajudar. E ela me deu uma casa e ela foi limpar comigo uma vez. E eu achei muito fácil. Falei, nossa, isso aqui é fácil demais. Nem molho a mão. Achei aquilo muito fácil, fiquei toda empolgada. E na semana seguinte eu fui sozinha. Deu ruim. Eu não consegui fazer nada. Com ela, eu demorei 2 horas para limpar a casa. Eu sozinha fiquei o dia inteiro. A mulher chegou lá, eu não tinha chegado na cozinha. Uau. Me deu pânico. Eu chorei. Eu falei, eu não consigo, o que é isso? Me deu um desespero. Eu saí daquela casa chorando. Eu falei, eu vou usar o que eu sei. Exato. Eu vou usar o que eu sei. E comprei um pager. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha, né, não tinha como divulgar. Sim. E fui fazer flyers, um panfleto, e fui distribuir nas faculdades ali da Georgia Tech, ali, da Newtons, Kennesaw, e fui distribuir flyer nos carros todinho, eu pregava todinho nos vidros do carro, pregava. Eu passava o dia inteirinho que Deus deu nos parking lots, no estacionamento, nos shoppings. Na hora que eu chegava em casa, a polícia ligava. Hello, achei um cliente. Achei o cliente. Hey! Inglês zero. Amiga, atende pra mim aqui, que é o cliente já do meu flyer. A amiga atendia, falava inglês, olhava pra mim e falou assim, Andréa, deu ruim. Como assim? É cliente. Deu ruim. É pra você voltar onde você foi, tirar todos os papéis dos carros do chão, e se você não tiver lá, e se não tiver limpo, em 2 horas você vai pra cadeia. Uau. E eu voltava. E quando eu chegava no estacionamento, a polícia atrás de mim. Eu andando de carro em carro, chão em chão, e a polícia tendo certeza que eu estava limpando. Então, assim, eu sendo tratada, né? Eu nem disse, porque assim, é entender o mercado, não é isso. É os desafios do mercado. Você estava começando, tem que ser, só vai saber depois que você provar isso. A gente não sabe. Eu achando que eu estava arrasando. Eu estava ali pegando os papéis do chão com a polícia atrás de mim. Então, assim, o começo foi muito difícil, mas eu não vou desistir. Comecei para casa de todo mundo. Fui pegando uma cliente, outra cliente, e de repente... E nessa época, você fazia suas depilações, você anunciava ela, mas você fazia ela em casa? Na casa dos outros, não na casa lugar. Deles, do próprio cliente. Do próprio cliente, brasileiros. Ah, sim. Todos os brasileiros. Fazia um serviço lá. E como que foi o momento que você realmente mudou isso aí? Você, por exemplo, você estava anunciando o seu negócio, seu business, mas quando que você
decidiu, vou abrir uma loja, vou abrir um lugar para eu fazer depilação? Quando, assim, eu já percebi que eu estava perdendo muito tempo no trânsito, né? Porque você já começa a fazer matemática, já começa a perceber se está valendo a pena o tempo. Naquele momento você estava fazendo depilação, mas era só você. Só eu. Só Só você. eu. Importa, vem cá. Aí em 2002 nasceu a revista Viver Magazine aqui, nasceu comigo. Né? Eu era parte do departamento em português do meu ex-marido, que ele era americano, ele mexia com marketing, e eu era parte português da empresa. Aí eu comecei a trazer as clientes para o escritório. Eu peguei uma sala e comecei a fazer os clientes ali e cheguei no teto. O que é isso? A minha agenda começou a ficar cheia. E eu cheguei no teto e falei, eu preciso procurar uma oportunidade da primeira loja. E foi quando, naquela época ainda, David, eu trazia minha matéria-prima do Brasil. Você acredita nisso? Trazia de lá. Trazia do Brasil, porque a gente fazia publicidade para a Latam e a Latam fazia uma troca, uma permuta com a contracapa da revista. Então, a Latam saiu o mês todo em troca de passagem. E eu usava a passagem para ir para o Brasil para trazer minhas pedras, né? Porque era o breu, cera de abelha, a parafina, era a minha matéria-prima. E eu trazia aquilo nas malas. E eu ficava todo mês... E olha o que é interessante, né? É muito importante a gente ressaltar isso, porque o empreendedorismo ele é exatamente isso. É um festival de experiências. Aqui a André, ela está mostrando como foi a experiência dela, não é diferente com outros empreendedores, mas você ter essa habilidade, ter essa resiliência, essa persistência de continuar mesmo nas adversidades, é isso que define o grande empreendedor, aquele que vai ter sucesso com aquele que não tem. Quando eu falei ali no princípio que existe, né, as duas posições, o posicionamento, é quando a gente vê o professor ensinando, mas só que o professor não chegou, tipo assim, ela superou o professor. É quando você aprende, é o que acontece, é um cenário normal, isso é bem normal. Tem pessoas que realmente, elas nascem para educar, para ensinar, para mostrar, levar toda a receita para frente. Isso é formidável, é um dom. E tem aquelas que executam, tem aquelas que recebem todo esse ensinamento e coloca isso em prática e faz todo o processo. Qual que é o processo? Desbrava. A André veio para os Estados Unidos, começou a desbravar aquilo naquele momento. Só estou falando isso para trazer o entendimento, para todo mundo conectar aqui com a visão do empreendedorismo. Entender, de fato, como que as coisas funcionam. Não tem nada fácil. Ainda hoje não tem nada fácil. Você pode, às vezes, caminhar diferente da André, que você não vai precisar... Você não vai precisar soltar flyers, você não vai precisar soltar. Quando ela fala flyers, para você entender em português, é um panfleto. Você não vai precisar soltar um panfleto nos carros. Aqui nos Estados Unidos isso não é permitido. Se você começa a soltar panfletos, né, André? Em muitos carros, a polícia vai te chamar. Isso aconteceu com ela quando ela estava começando. São experiências. Terra diferente. Mas naquele momento, quando você começou, por exemplo, você... começou a trazer aqueles clientes para aquele escritório. Quando que você me fala data de quando você criou sua primeira loja, Brazilian UX by André? Foi 2005. Então eu demorei esse processo aí praticamente 5 anos, né? Plantando, rasgando a terra, jogando sementes. E em 2005 veio a primeira loja. E não foi fácil, né? Onde foi sua primeira loja? Marieta, aqui mesmo. Marieta. Na 80 Powers Ferry. Aqui, e assim, eu cheguei no dono e eu falei, eu vou abrir uma loja, um centro de depilação. Não tinha isso aqui. Não existia. E ele falou assim, me dá o seu business plan, né? O seu plano de negócio. Eu falei, eu não tenho plano de negócio, o que é isso, né? O que é isso? Me dá a sua arquitetura, o seu projeto. Eu falei, tá tudo na minha cabeça, tá aqui no meu coração. E eu não sabia nem expressar o que era. Eu só sei que eu quero abrir um centro de estética, de depilação, e eu não sei como não sei como vai ser, eu não sei como fazer, mas eu vou fazer. Sim. Né? Eu não fui numa escola aprender. Eu sei que eu vou me moldando, me ajustando. Toda vez que eu me sentir desconfortável com a posição, a água vai bater no traseiro, eu vou ter que levantar. Sim, claro. Então eu espero a água chegar. A água chegou,
eu vou mover. E ele ficou assustado com aquela ideia, né? Eu falo que ele é o meu padrinho dos meus landlords, dos meus proprietários aí das lojas. Sim. Foi o meu padrinho, ele olhou para mim e falou assim, eu não sei que plano é esse, eu não sei o que você está fazendo, mas eu tô acreditando em você. E ele pegou na minha mão, ele abriu a primeira loja e ali na minha cabeça eu falo, aqui vai ser uma depilação, aqui vai ser uma sala, aqui vai ser outra, aqui vai ser uma recepção. Montei, arquitetei tudo dentro da minha cabeça, coloquei no papel e fui fazendo sala por sala, porque eu não tinha dinheiro para fazer as salas. Eu fui fazendo um pedacinho em pedacinho. Naquele momento, quando você abriu a primeira loja, que vem Chorei. aquela emoção de você abrir a primeira loja, você imaginava, você já tinha programado a sua mente para expandir e ter tantas lojas igual você tem hoje? David, eu falo assim que tudo que você faz hoje vem de um desejo do seu coração. O que que você coloca lá dentro, né? Nada sai pronto. Nada, não tem uma árvore que já vem com fruto. Sim. Então, tudo que vai sair e desbravar acima da terra é algo que você colocou lá dentro. Então, dentro de mim, lá dentro, quando eu cheguei em 99 no avião, que você chega de manhãzinha, 7 horas da manhã no voo de manhã de Brasil a Atlanta, eu coloquei a cabeça assim no avião, chegando, cochilando, o coração desesperado, porque eu vim sem família, eu vim sem data para voltar, eu vim deixando uma filha, eu vim sem dinheiro. E aonde é que eu vou? A pessoa que me recebeu aqui, eu conheci ela no aeroporto. Eu me jogaram, eu vim caída de um lugar, não sei aonde eu ia parar. E a minha cabecinha ali, encostado na janela do avião, eu sonolenta, cansada, com medo, eu escuto alguém, Dear passenger, welcome to Atlanta. Aí eu, tá falando inglês. Ai, e a minha cabeça abriu, meu ouvido abriu. O que tá falando? O que tá falando? So, the weather is cold, so it's eu tentando entender, meu coração disparado. Gente, tá caindo a ficha. Eu tô no outro país. Um desespero bateu dentro do meu coração. Eu encostada ali, eu abri o olho e comecei a ver aquela cidade plana, linda. Aqui é a minha casa. Eu tô chegando num novo tempo na minha vida. E eu olhava aquela cidade enorme e falava, aonde eu vou morar? Uma nova vida. Aonde que Deus está me colocando? Uma terra distante, uma terra sem família, uma terra sem a língua, e o cara falando inglês, e a outra vinha traduzir, e o cara falando inglês, e eu tentando entender sem querer usar a tradutora. E eu olhando, eu falei assim, onde que eu vou? E dentro do meu coração, a motivação de você chegar nessa terra e conquistar essa terra é para mudar vidas. Mudar da sua casa, mudar da sua casa e mudar de nações. Andréia, você vai ser soprada e conhecida nos 4 cantos das nações. Vai começar aqui. Aquela voz veio dentro de mim. E eu olhei, chorando, encostado e olhando aquela cidade linda debaixo dos meus pés. Meu pé vai pisar aqui. Então, começou, David, já do desejo lá de trás. Qual que era o seu principal propósito naquele momento? Você já tinha um propósito? O propósito, com certeza, é sua família. Sempre foi minha família e fazer diferença aonde eu estivesse. Porque a mudança, a oportunidade, quando você põe ela dentro de você, você é bem sucedido. Não é aqui na terra dos gigantes da América, mas é em qualquer lugar do mundo. Sim. Tem uma força dentro de nós. Eu falo isso porque 20 anos depois, eu vindo do Brasil, coincidentemente, no mesmo dia, na mesma poltrona, que eu sempre gosto de 7. Para mim tem que ter 7. Então, eu tava ali na 17A, eu gosto dessa poltrona. Toda vez que eu vou, que eu posso pegar essa poltrona, eu pego. 17A, eu vim no mesmo dia, encostada na cabeça na janela. Good morning, dear passengers. Welcome to Atlanta.
Hoje é dia tal, tal. Eu falei, dia tal, tal. Gente, tá fazendo 20 anos! Mesmo dia. 20 anos que eu cheguei, hoje é meu aniversário de América! E a minha cabeça ali, welcome to Atlanta! Aí eu falei, eu não tô precisando do tradutor. Eu olhei a rua, a cidade, ali embaixo, tudo. E eu vi aquela menina lá atrás. Lembra quando você olhou, que você falou, aonde você vai, aonde você vai parar? Andréia, olha lá embaixo. E você tem 2 lojas de Marietta, uma em Kennesaw, uma em Alpharetta, Esmirna, ali ao sul, ali ao norte, é o West da Georgia. Eu falei que eu ia fazer você ser soprada nessa nação. Olha onde você tá. Eu fiquei, meu Deus! E eu chorava. E agora, mais do que nunca, conta para os nossos telespectadores quantas lojas você tem hoje. Estamos fechando hoje, esse mês, 40 lojas abertas. 5 estados. 5 estados. 5 estados com legalização de documentação para 12 estados como franquias, né? Hoje virou essa brand, hoje virou essa força. Quantos colaboradores você tem hoje? Eu acho que deve ter uns 350, 380, essa faixa. Não, olha só. É um departamento já que eu não trabalho nele. Olha só para você que está nos assistindo agora. Olha a história da Andréia. Chegou aqui sem nada. Ela nem falou, mas ela chegou aqui com apenas $500. $500 e um sonho. Chegou aqui com $500, um sonho, uma profissão que ela não deixou isso para trás de forma alguma. Detalhe, David. Abri a primeira loja. Abri a segunda. Falei, tem uma força, tem uma coisa acontecendo e eu vou pra terceira. Eu fui correndo, abri a terceira toda feliz. Na hora que eu tô pra inaugurar, o estado da Georgia quer me fechar. Olha só, essa é uma outra parte que já vai chegando, que é os desafios, né? O desafio que você teve, né? Embora hoje você tenha isso tudo, eu já estou falando o que é que você já conquistou hoje, que é muito importante. O nosso telespectador já vê o que é que você já conquistou, porque começou de uma história simples, começou de uma história de muita dificuldade, uma vida humilde, aonde você não tinha nada, não tinha o que comer, às vezes, e você olhar pra frente e falar assim, poxa, eu vou ser a pessoa que vai mudar a história da minha família. E você mudou. Eu vejo isso plenamente, eu conheço a Andréia há muito tempo. A Andréia, ela tem abençoado a família dela de todas as formas. Pai, mãe, irmãos e muito mais, que a gente é testemunha disso, né? E nisso tudo, Andréia, nessa grande motivação sua, o que aconteceu? Nessa alegria, naquele momento mais alegre seu, você da segunda passando para a terceira loja, o que aconteceu? O governo da Georgia bateu na minha porta. O que você está fazendo? Eu falei, eu tô depilando as áreas privadas do povo aqui americano. Tá todo mundo cabeludo? Mas você não pode fazer isso aqui. Hã? Não, você não pode fazer isso aqui. Aqui, para você fazer isso, você tá tirando a roupa do americano. É uma coisa de desafio, né? A gente só depila o biquíni, a área do biquíni, que eles não traduziram muito bem. A área do biquíni, para eles, é a área onde mostra depois do... Privada. Não, a área do biquíni é só ali, quando você põe um biquíni e sai aquelas penuginhas fora, só aquela área. Então, dentro da calcinha pra dentro, a gente não podia tocar. Eu falei, ué, como é que é isso? Como é que faz isso? Aí eles falaram assim, você vai ter que fechar suas lojas. Porque a escola também não ensina, porque é muito privado pro americano. Eu tô falando aqui, David, e no estado muito conservador. Né? Eu não tô falando aqui de Nova York, Times Square, de Califórnia, de Miami, não. Eu tô falando da Georgia, em 2000, 2005. Isso. Então, assim, muito conservador, muito conservador. Depois, peraí, e a escola? A escola não ensina. Então, quando você queria depilar um pouquinho a mais do que a linha do seu biquíni, você tinha que ver um vídeo e o pessoal podia fazer em casa. Eu falei, não, ninguém vai fazer em casa. Eu vou fazer dessas americanas. É o meu trabalho. Eu vou cuidar disso. E contratei um advogado. Fui pra corte brigar com o governo. Foi um gigante muito grande.
Porque o primeiro gigante veio a cultura. É um cenário que ninguém vê, né? É um cenário que ninguém vê. Veio a cultura. O gigante da língua. Gente, eu vim pra cá sem inglês. O meu inglês era hi-bye. O gigante da língua, a cultura, uma profissão nova. E agora o gigante do governo. O governo bateu na minha porta. Não foi só um fiscal, foi o secretário do estado da Geórgia. Queria que você fechasse, porque aquilo não era permitido. Não era permitido. O meu advogado foi para a corte e antes de abrir a primeira loja, eu fui para uma escola de estética, 1000 horas. Eu tive que aprender muito para conseguir uma autorização para tocar no corpo das clientes para fazer o biquíni. Só que lá na lei da Geórgia estava escrito área do biquíni. Detalhe. Foi quando o meu advogado pegou, né? Área do biquíni, o que ela pode fazer na depilação dentro desse documento que o estado da Geórgia deu para ela? Ela pode depilar a área do biquíni. Ótimo, a área do biquíni é onde ela faz. A área do biquíni da Geórgia não está especificado quantos centímetros que ela pode ir, tá? Área do biquíni. E cada biquíni é de um tamanho. Pode colocar o biquíni que quiser. Eu posso pôr o biquíni que eu quiser. De um dedo. De um dedo. Aí o meu advogado brigou, entrou com essa causa e falou assim, olha, se a escola não ensina, é problema de vocês com as escolas. Então, que faça, e passe isso para a escola. Eu ganhei a causa em 2006, eu ganhei a causa e dessa causa eu fui desbravando, né, onde saiu outra, centenas de depiladoras hoje na Geórgia, eu falo isso, bato no peito, com orgulho, que essa profissão de depilar a área do biquíni, da depilação íntima, nasceu do meu útero. Eu fui a porta da Geórgia para essas depiladoras todas saírem. Todas. Não tem uma. Você mudou o cenário. Mudei a história geográfica. Mudou a história. E sem contar a quantidade de pessoas que você trouxe para esse mundo. Que saíram, inclusive, até mesmo do House Clean. Do House Clean, muitas. E também, André, a gente nota que você, por exemplo, esse nome, Brazilian Wax, ele foi colocado no dicionário americano. Foi através disso também, toda essa luta, essa briga na justiça, o que aconteceu, você revolucionou esse mercado. Querendo ou não, hoje esse mercado ela tem uma marca, e se tem uma marca referência, e no Brazilian Wax se chama Andréia. Quando fala Brazilian Wax, associa comigo mesmo, né? Sim. Que virou hoje um serviço, virou um clean service, virou um car wash, né? Virou um bakery, uma padaria, um lava-jato, né? Então virou o Brazilian Wax uma marca de depilação íntima e foi coincidência, né? Eu não acredito em coincidência, porque a intenção da Brazilian Wax foi eu, sem falar inglês, tentar traduzir o meu serviço. Eu chamava, eu queria traduzir depilação brasileira pela Andréia. Depilação brasileira pela Andréia. Então eu coloquei brasileira, Brasília. Ué, tá fácil. Isso eu sei. Gente, como é que fala depilação em inglês? Fui no dicionário wax. Então pronto. Brasileira, wax. E depilar por quem? Pela Andréia. Fez sentido pra mim. Brasília, wax. Andréia. Então, essa foi a intenção do nome. E o nome foi expandindo, foi crescendo, que hoje a gente tem trademark, né? E virou um serviço que era ilegal na Geórgia. E hoje, se você for no state da Geórgia, olhar na banca do estado, tá escrito Brazilian Wax. Foi quando o governo veio na minha porta e quis arrancar das minhas placas. Brazilian Wax. Você pode colocar qualquer coisa, mas você não pode colocar Brazilian Wax. Eu falei, por que eu não posso colocar se é isso que eu faço? E foi quando eu ganhei a causa em 2006. E hoje, dentro da Geórgia, está ali legalizado, autenticado, como Andréia Autêntica Brazilian Wax by Andréia, registrado e o portão, o gigante jogado no chão. Pela existência. É muito interessante isso que você está falando, porque eu entendo de trademark, porque eu tenho algumas empresas que eu também lutei pela marca. Para você entender bem isso e deixar muito claro, principalmente para o nosso telespectador, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, questão de marca, nos Estados Unidos, para você registrar um trademark, que é uma marca registrada,
Você não pode colocar, vamos supor, se uma pessoa tivesse registrado anteriormente Brazilian Wax, Eu nunca aprendi. ela não iria poder colocar by Andrea. Já começa por aí. Eu tô falando porque se às vezes vem rumores que a gente tem uma marca e tem rumores. Não, mas a pessoa tinha registrado isso primeiro, a pessoa fez isso primeiro. Não. Não tem como. Aqui nos Estados Unidos não tem como. Se eu tenho uma empresa, se tem alguma parte desse nome, nesse trademark, a outra pessoa não tem como registrar, não pode. Então, quando ela fez Brazilian Wax E ainda by sou Andrea, .com, hein? é dela. Então não tem como, é só para eu gosto de deixar isso bem claro, né, para entender também a força, né, a força do brasileiro, a perseverança do brasileiro aqui nos Estados Unidos e romper também essas barreiras que a Andrea conseguiu revolucionar essa área. Ela realmente colocou uma marca forte nos Estados Unidos, que não somente para ela, mas ela abriu as portas para muitas outras empresas, porque até então só era ela. E agora a gente vê muitas outras aí aparecendo, mas com inspiração que veio, né, até mesmo desse esforço da Andrea, que vai abrindo, né, vai desbravando ali para o território para todo mundo entrar. E hoje é uma grande referência no Brazilian Wax aqui nos Estados Unidos. Eu acredito que é até no mundo. Olha, eu não acredito nessa ideia de muitos imigrantes que tem aqui, que acha que o outro tem que chegar e tem que sofrer como ele. Uhum. Eu acredito na ideia que nós fomos criados para ser facilitadores de caminhos. Né? O meu papel hoje é colocar essas mulheres no ombro e dizer assim, sobe aí, filha, vai brilhar. O chão já foi aberto, a terra já foi rasgada, os matos já foram jogados no chão, já foi desbravado, já tem uma licença, já tem um legado, sobe, brilha. Eu acredito nisso, eu não acredito nessa ideia aí de egoísta. E, além disso, quero ressaltar aqui também a importância não somente do seu business, do seu negócio, mas da sua pessoa, de você, Andrea, os propósitos que todo grande empreendedor, grande empresário tem. A Andrea, como uma grande empresária, né, um destaque aqui na nossa comunidade brasileira, nos Estados Unidos, eu acredito que ela seja uma das maiores aqui nos Estados Unidos em termos de empreendedor brasileiro. E são os propósitos. A Andrea hoje, ela não somente tem as empresas, mas ela também usa das suas empresas para o quê? Fazer caridade. Tem uma fundação, como é que é o nome da sua fundação? Brazilian Wax by Andrea Foundation. Brazilian Wax by Foundation. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atividade sua da fundação, que é muito importante ressaltar isso, porque não é só... Olha, tem que ter um propósito, gente, não tem como. Você tem que ter uma ação, você tem que ganhar dinheiro é muito bom. Enriquecer é bom demais, é bom você ter casa boa, é bom você ter carro bom, é bom você se vestir bem, é bom você ir nos melhores lugares, não tem nada errado nisso, correto? Mas, quando você mostra o outro lado da sua riqueza, aí é que vem a diferença. Aí você vai ver o diferencial dessas pessoas que brilham. André, fala um pouco sobre a sua fundação, as atividades de caridade que você faz, que não é somente você, mas você pode fazer isso sozinho, eu sei disso, mas você não permite. Isso eu acredito que até mesmo para você mesmo, de você fazer isso sozinho. Você permite as pessoas se juntar contigo e colaborar. Eu acho isso muito bonito, porque eu conhecer a André, eu sei que ela pode fazer muito, né? Ela vai falar um pouco aqui agora, eu quero adiantar, porque eu sei que ela vai falar, mas eu quero falar antes dela, porque isso vem de mim, que eu sou uma testemunha disso. De fazer, de ter esse coração motivador, de estar fazendo caridade, fazendo alguma coisa pelo próximo, por aquele que tem uma necessidade, uma dificuldade, ela rompendo barreiras. Hoje a André, ela não está somente nos Estados Unidos, além daquilo que ela já faz aqui, mas ela faz no Brasil, faz na África, Sérvia e outros lugares, Índia e muito mais. Sempre olhando por esse lado. Mas o que mais me chama a atenção é o fato dela poder fazer isso através da fundação dela, por ela mesma pode fazer isso, ela vai lá e faz. Mas não, ela abriu uma porta para outras pessoas entender esse propósito. Conta agora pra gente pouco sobre isso. Eu tenho uma fala muito séria sobre isso, que fala que uma andorinha sozinha não faz verão. Possível. Verão só é lindo
O barulho do pássaro são lindos quando eles vêm juntos, né? Sim. E Muito forte isso, hein? quem é a Andréia é um grão no oceano da necessidade. Um grãozinho de areia no oceano tão grande do necessitado, do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado mesmo, né? Então, quem sou eu? Eu posso fazer? Posso. O que eu vou fazer eu sozinha? E que o Bill Gates? O que o Elon Musk? O que eles vão fazer sozinho? Tanto dinheiro que ele tem que pode mudar e transformar a Terra. A gente não consegue. Doações que a África já recebe. Tantos trilionários. Tantas verbas. Então, não é assim, eu posso fazer, eu nunca vou conseguir fazer sozinha. Mas eu posso fazer um pedacinho, eu posso fazer a minha parte. Já trabalho no campo missionário desde 2013. Quer dizer que você nasce com um coração para olhar para o outro ou você não nasce. Ou você nasce com o coração de servir, ou você vai ter que trabalhar para desenvolver esse coração. Como você desenvolve uma profissão, como você desenvolve uma faculdade, um relacionamento, uma intimidade com alguém, com um Deus. Como você desenvolve? Você vai ter que desenvolver um coração misericordioso. Você vai ter que trabalhar esse coração olhando e colocando o seu coração na miséria do outro, na dor do outro. Então, tem gente que já nasce com esse coração de misericórdia, na miséria do outro. Tem uns que ainda não. E tá tudo bem que aqueles que não nascem. Porque não é por maldade, não é por porque não quer, por ignorância. Não consegue ver, porque o pobre, a viúva e o necessitado, ele sempre teve em nossa volta. Você não acha que isso é um dom? O que eu tô falando, tem gente que precisa ir pra escola para cantar. Uma criança abre a boca, parece meu sonho. Ele nunca foi pra escola, nasceu com dom, é o que eu tô dizendo. E tem outros que são excelentes profissionais na música, mas estão 24 horas pregados numa escola, aperfeiçoando, aprendendo a respirar, Sim. Trabalhando. Então, a misericórdia, o agir, a missão, o servir, o olhar para o outro, também ele pode ser desenvolvido. E eu entendo que hoje, na posição que eu estou sendo levada para criar um movimento aonde esses empresários, essas pessoas empoderadas, essas pessoas fortes, eles, na ignorância, estão se perdendo nele mesmos. Na ignorância. Porque não é por maldade, porque a gente está colocado numa bolha onde eu quero exibir o meu carro, exibir a minha joia, exibir a minha casa, e a gente está perdendo o propósito, perdendo o alvo. O que é realmente que significa isso para você? Então, eu já sou missionária, não é porque eu tenho dinheiro, eu já era missionária em casa. Eu era missionária de pegar um pedaço de pão de uma padaria e distribuir na rua para as crianças. Isso sempre ardeu no seu coração? Sempre ardeu olhar para o outro. Eu estava no ano novo agora. Eu e meu marido fomos passar o ano novo no hotel 5 estrelas em Times Square. E lá ele falou assim, amor, nós vamos ter um jantar 7 horas da noite, porque é virada de ano e tem que reservar o jantar 7 horas. Eu falei, tudo bem, a gente janta 7 horas e vamos fazer a virada em Times Square. Pegou um hotel maravilhoso, uma carne que eu nunca vi, nem sabia. Tinha até pedaço de ouro em cima da carne. Uma carne maravilhosa. Uma delícia. Eu falei, que é isso? Que comida é essa? Tá eu e meu marido, a gente vestidos muito bonitos, numa posição linda, e comendo aquela carne. Eu virei pro meu marido e falei assim pro garçom, faz o mesmo prato com uma sobremesa para me levar. Meu marido já falou, já conheço a minha mulher. Vai aparecer uma pessoa que vai precisar de um jantar desse. E não é um jantar barato, um jantar caro. E eu fiz aquele prato, do mesmo prato que eu comi. Fiz aquele banquete. E estava chovendo, frio. Eu saí debaixo de chuva, descendo perto do Times Square, indo ali naqueles boca daqueles bueiros que desce ali para aqueles subways. E eu fui descendo e procurando, achei um homem, um senhor, debaixo de um papelão, num frio, escondido num monte de coberta.
Eu bati no papelão, falei, Senhor, Senhor, e sai aquele homem todo simples, sem dente, maltratado, sujo. Sim, sim, sim. É ano novo, você já jantou? Não, estou com muita fome. Eu trouxe o seu jantar. Não, você não fez isso. Falei, fiz. Abre o seu jantar. Ele abriu, o que que é isso? Eu falei, é a melhor carne que existe hoje nos Estados Unidos, o senhor está comendo. Não, isso aqui não é uma pizza faltando um pedaço? Não, não é uma pizza faltando um pedaço. Não é metade de um sanduíche. É uma comida de excelência. Eu quero falar para o senhor que o senhor não vai entrar o ano passando fome. Caramba. Olha só. A simbologia, né? Ativei nele, alguém lembrou de mim. Isso aqui é uma sobremesa. Não tá mexida. Não, não tá mexida. Porque eu não vou te dar o meu resto. Não dou resto. E deu um prato Ele de sentou. um restaurante de excelência. De excelência. Sentou, chorou e falou assim, eu nunca comi uma comida dessa. Exato. E eu tava aqui debaixo desse frio, com fome, falando, Deus, mais um ano eu vou entrar com fome. Dave, os necessitados, doentes, famintos, o órfão, a viúva, estão sempre esteve ao nosso redor. A gente ignora vê-los. E o meu papel hoje como empresária, como uma mulher que subiu, que cresceu financeiramente, e eu digo pro meu dinheiro todo dia, dinheiro você não me tem, eu te tenho. Exatamente. Eu mando em você. E é exatamente aí que você mostra isso tudo. Quando o que você falou agora, é impressionante isso. Eu entendo isso. É uma simbologia, mas isso te gera uma energia e uma força incalculável. Você não está entendendo o que a Andréia, ela fez. Quando ela comprou esse prato, era o mesmo que ela estava comendo, um prato caro. É um prato que, para te falar a verdade, eu tenho certeza que é um prato que vai calcular, eu vou colocar em reais, né? A Andréia provavelmente vai beirar aí os 500 a mil reais, correto? $400 cada prato. $400, então vamos pular mais. 6. Então 4 vezes 6, a gente tá falando de R$2.400. Olha só para você ver. Mas aí você pensa assim, poxa, por que ela fez isso? Ela poderia ter comprado com esses 2.400. Eu sei que na sua mente, de muitos, deve estar pensando exatamente isso. Por que ela não pegou esses R$2.400 e ela dividiu vários pratos, pratos e entregou para muitas outras pessoas? Não. Aí é que você tem que entender isso. Por quê? Porque não é somente com ele, é com ela. Ela tem que entregar algo que ela está vivenciando. Cada um dá o que tem. Para aquela pessoa. É algo que não tem valor, você tem que entender isso. Quando você entrega, você dá aquilo que tem valor para você, para outra pessoa, é aí que tem o sentido da caridade. É onde você vai entender que é caridade. Quando ela fala isso para mim, eu entendo o que é isso. Mas muita gente não entende. Então, por exemplo, ela faz isso? Faz, cara, ela faz isso. Mas o sentido é exatamente esse. Então é isso que eu quero que você entenda. Eu agradeço muito você, André, por tudo que você faz, entendeu? Pela empresária de sucesso que você é aqui na nossa comunidade, pela pessoa que você é, também te conheço há muito tempo. E quero te parabenizar por tudo que você faz, entendeu? Pelo que você faz. E para mim foi um prazer enorme ter aqui com você, entendeu? Você está aqui na mesa com Dave Pimentel. E olha, eu quero que você deixe uma mensagem motivacional, inspiradora para o nosso telespectador, para a gente encerrar esse programa formidável que a gente teve com você. Eu quero que você faça essa pergunta para você, qual é a razão de você conquistar qualquer coisa que você está conquistando? Que seja, assim, intencional a sua conquista, mas a ponto de transbordar no outro. Hoje eu sou empresária com 40 lojas, tenho mais de 7 diferentes empresas.
Hoje o meu papel aqui é ativar no outro a intenção de saber transbordar no outro, e eu sou hoje considerada uma rainha das depilações, onde o meu papel hoje é coroar outras rainhas, fazer outras rainhas ser gerada aqui no coração motivacional de servir o outro. Você tem sempre algo para dar, e você sempre vai dar aquilo que está dentro de você. Você tem amor, você tem a vida, você tem comida, você tem água, qualquer coisa que você tem na mão, eu te incentivo, você vai crescer, você vai romper, mas olha a motivação do seu coração. E, seja o melhor na vida do outro. Dá a semente que aquela mulher deu lá atrás de colocar na minha mão uma ferramenta. Então seja você aquele que vai ativar no coração do outro uma esperança de uma profissão, de ser melhor como humano, ser melhor como pessoa, de servir, de cuidar, de respeitar e colocar sempre o coração na miséria do outro. Porque é só isso. Essa é a razão que você vai conquistar tudo que você quiser na vida, quando você tirar o olho do seu umbigo e olhar pro outro. Isso aí. Novamente. Obrigado, Dave! Era meu sonho participar aqui, gente. Olha, conheço ele 20 anos, tá acabando meu tempo, mas, Dave, eu tô muito orgulhosa de você. Andréa. Parceirão, Muito obrigado. Olha, tivemos aqui Andréa Guilherme, a rainha da depilação. Brazilian Wax by Andréa. A nossa casa aqui em Atlanta, nessa temporada. Te agradeço, muito obrigado por estar com a gente até agora. Muito obrigado, Andréa. Obrigado a você e até o próximo programa Na Mesa com Dave Pimentel. Beijão no coração. Tchau, tchau.